Causos Encantados. O que aconteceu no sítio Igaraçu, lá em Palmares, até hoje assombra aqueles que ousam contar essa história. Isso porque mais de um, naquela noite, viveu uma coisa que jamais esqueceu. Porém, nenhum deles foi pior do que o que aconteceu com Alcides e sua família. Uma noite de horror. O sítio Igaraçu ficava nas terras do Engenho Moura, lá em Palmares. Engenho esse que no passado foi um grande produtor de açúcar e álcool. Mas com o passar do tempo, as usinas foram avançando e como o Engenho Moura permaneceu no modo antigo, acabou ficando para trás. Alcides Moura era descendente do senhor daquele antigo engenho, que ali agora era apenas o nome das terras, pois engenho nenhum mais existia. Alcides morava no sítio Igaraçu, nome dado ainda por seu pai, que era neto direto do senhor do antigo engenho. O homem não mais ostentava a riqueza de seus antepassados, mas agora vivia do que a terra produzia. A casa grande fora derrubada pelos herdeiros, em busca de tesouros e botijas que pudessem estar escondidos. Fora a mobília, que foi vendida a preço de banana pelos gananciosos. A Alcides restou apenas as terras do sítio Igaraçu, que ficaram como herança para seu pai. O resto ou era mata bruta ou foi vendido. Alcides era um bom roceiro e junto com a mulher e o filho iam levando a vida conforme Deus mandava. Aquela noite de horror começou com muita gente avistando uma coisa estranha nas matas do Engenho Moura. Era um negócio parecido com as tochas de fogo que subia e depois dava uma volta pela mata, sumindo em seguida. Tinha pelo menos 2 luzes fazendo aquele movimento. Por aqui, o povo costuma chamar esse tipo de aparição de fogo corredor, um tipo de abusão bem comum nessas bandas. Mas aquilo não parecia ser assombração. Era coisa muito grande, mesmo porque era fácil de se ver, estando muito distante. Era um negócio feito uma luz. Muita gente nos arredores do Engenho Moura viu e achou estranho o tamanho. Mesmo assim, julgaram que fosse mesmo o tal fogo corredor, que é geralmente a alma penada de quem comete pecado da carne. Alcides e sua família tinham acabado de jantar. O que sobrou da comida ainda estava quente no velho fogão a lenha. O homem se preparava para dormir cedo, como é costume de quem vive da terra. Até ali, Alcides não tinha se dado conta das estranhas luzes que sobrevoavam as matas e subiam no alto com rapidez. Foi quando viu aquela zoada infernal. Parecia que o mundo estava vindo abaixo. Até mesmo ele conseguiu sentir o chão debaixo dos pés estremecer. A mulher e o filho também se assombraram. O que foi isso, Cid? Perguntou aterrorizada Dona Emercina, mulher de Alcides. Oxe, parece que o mundo desabou, falou o homem. O que foi isso, pai? Perguntou também o filho Lucas. Nessa hora, toda a família saiu na frente de casa. Olharam para o céu e ao redor e nada viram. O que terá sucedido, hein? Perguntou Alcides, ainda assustado. De repente, seus olhos bateram numa claridade que vinha da mata. Era uma luz estranha, de cor azulada. Será que caiu algum corisco na mata e está queimando tudo? Perguntou o homem, mesmo não vendo uma nuvem de chuva sequer no céu. Muito pelo contrário, o céu estava tão limpo que era capaz de ver todas as estrelas brilhando. Lucas, fica aí com sua mãe, que eu vou ver que bexiga foi isso, falou Alcides. E assim,
o homem seguiu na direção daquela claridade azul. Ali naquela região não morava ninguém e nem mesmo era terreno bom para construir uma casa. Alcides caminhou por quase meia hora até que chegou perto da claridade da mata. Durante o percurso, ele notou que a claridade diminuía quanto mais ele se aproximava. Foi quando viu a fonte daquela luz, uma chama enorme, azulada, do tamanho de uma casa. Ia ficando menor, mesmo sendo uma luz tão forte. E por ser tão forte, ele não conseguia ver o que era aquilo. Mas olhando bem, conseguiu identificar o que parecia ser algumas pessoas se movimentando ao redor da chama. No local, sentiu um cheiro forte de coisa queimada, mas não viu nenhum sinal de fumaça. Tudo era clareado pela luz azulada. "Tá tudo bem com vocês aí?" gritou ele, se aproximando. E foi quando aquela chama se apagou do nada. Toda a mata ficou num breu. Como naquele ponto as árvores eram muito altas, fechava tudo de luz que podia vir do céu. Ficou aquela escuridão. Apenas era possível ver rastros de luz entre as árvores. Quando a chama se apagou, além da escuridão, tudo ficou em silêncio. "Tá tudo bem com vocês aí?" perguntou de novo Alcides, mas ninguém respondeu. Logo, ele conseguiu ouvir o barulho de pés andando a menos de 50 metros dele. "Tem alguém carecendo de ajuda?" perguntou. Então, ele ficou em silêncio e passou a sentir medo. De repente, ouviu aquele som tenebroso ecoando por toda a mata. O que era aquilo? Se perguntou ele, se arrepiando todinho. Mas antes que pudesse pensar em algo, ouviu outro som, porém dessa vez ecoando mais distante. Parecia que um chamava e o outro respondia. Naquela hora, Alcides lamentou não ter levado sua espingarda. Não pensou duas vezes e começou a correr de volta. O terror tomou conta dele quando ouviu, logo atrás de si, aquele som infernal de novo. O tempo que tinha levado para ir até o local do clarão levou metade na volta para chegar em casa. Entrou e nem disse nada à mulher e o filho, que não paravam de perguntar o que tinha lhe acontecido. Pegou a espingarda e ouviu lá de fora, bem perto, o som tenebroso de novo. "Tem alguma coisa estranha aí na mata, mulher", disse ele na porta da casa. A esposa e o filho ficaram curiosos, na espera de qualquer informação. Os dois também tinham escutado aquele som terrível. Então veio de novo, mas dessa vez do lado da casa. E do outro lado, outro som respondeu. Quando Alcides pensou que fosse apenas dois, ouviu outro vindo, dessa vez de frente da casa. Era um som macabro e assustador, que não lembrava nada que ele conhecesse. Eram 3 criaturas, ou quem sabe lá o que cercavam a casa de Alcides. De repente, em frente da casa deles, surgiu aquele ser enorme que parecia uma pessoa, mas não era. Tinha 2 olhos negros, aterrorizantes, e uma pele cinzenta quase branca. O homem então disparou, mas o tiro não acertou o ser. A criatura parou de caminhar, já que vinha na direção da casa deles. Alcides gritou para a mulher e para o filho entrarem e disparou mais uma vez. Com todos dentro da casa, ele trancou a porta. A mulher e o filho choravam aterrorizados com o que tinha acabado de ver. Que diabos era aquilo? Se perguntavam. Foi aí que Alcides sentiu uma presença terrível que estava bem diante de sua porta. E conseguiu ouvir, do lado de fora, um som estranho.
aquele ser estava diante de sua porta. Podia sentir sua presença maligna. O homem disparou outra vez. O tiro fez um furo na porta, mas não sabia se tinha acertado a criatura. Foi quando ouviu um som macabro de novo, dessa vez vindo de bem longe. E o ser que estava à sua porta respondeu. E logo depois, mais outro, seguido de outro. Alcides ouviu o som das passadas se distanciando e ficou escondido com a esposa e o filho, apenas aguardando. Ainda chegou a ouvir uma última vez aquele som macabro. Pela manhã, os vizinhos não falavam de outra coisa, senão aquele enorme estrondo que tinha tremido até o chão. O máximo que tinham visto foi só o clarão que vinha lá de perto do sítio Igaraçu. Isso e as luzes estranhas que desciam e subiam na mata do Engenho Moura. Alcides contou sua desventura macabra e muita gente acreditou. Foi quando ouviu pela primeira vez falar dos tais seres do espaço, os chamados extraterrestres. E pelo que lhe contaram as descrições, batiam certinho com o que ele tinha visto. Alcides chegou a levar alguns amigos até o local do clarão na mata, mas nenhum sinal de estranho perceberam por ali. Parecia que nada tinha acontecido. A única prova estava na porta de sua casa, com o furo que ele tinha feito com o tiro da espingarda. Alcides tinha sido visitado por seres de um outro mundo, e ele e sua família escaparam para contar essa história. Numa noite chuvosa, uma criança monstruosa vem ao mundo. Esse é só o ponto de partida da triste e assustadora história de Lourenço, um jovem que desde seu nascimento carrega o fardo de se virar em um lobisomem. E agora ele tem a chance de mudar o seu futuro, mas para isso terá que enfrentar um passado obscuro, o filho do lobisomem, agora adaptado em um livro, com novos desfechos e grandes revelações. Tem em mãos esse clássico do canal Causos de Cordel, publicado pela editora Wiclap. Adquira já o seu, link na descrição.